sentimento de dívida para outra pessoa e que é frequentemente acompanhada por um desejo de agradecê-la. Meus queridos, quando nós olhamos texto sagrado em Lucas, no capítulo de número 17, nós vamos ver um ato de gratidão. A Bíblia, ela nos menciona ali a respeito de 10 leprosos. Quem já estudou sobre essa doença sabe que essa doença é uma doença contagiosa. Então as pessoas que eram leprosas, elas não podiam, primeiro, estar no meio da sociedade, não podiam estar habitando na cidade, no meio do povo. Segundo, estas pessoas, elas eram isoladas. Essas pessoas eram isoladas. Terceiro, esquecidas pela sociedade, sem família, sem esposa, sem filhos, sem irmãos. Naqueles tempos tinha um local que por nome de leprosário. Lá ficavam essas pessoas. E a Bíblia Sagrada, irmãos, nos relata que Jesus, ele estava subindo para Jerusalém e ele vai passar ali naquele lugar. E a Bíblia Sagrada nos informa que aqueles homens estavam ali totalmente esquecidos, sofrendo o desprezo, sofrendo as dores. Porque o que uma lepra pode causar na pessoa? Quando eu estava estudando sobre essa doença, irmãos, eu verifiquei que primeiro começa com umas manchas, e aquelas manchas, elas começam rosada e depois elas vão escurecendo. E quando ela começa a escurecer, a situação da pessoa vai se agravando. Aqueles homens estavam ali separados da sociedade, da família, esquecidos pela lei, esquecidos pelos sacerdotes, esquecidos de todos. E quando eles estavam aqui, queridos, Jesus, ele vai deparar com aqueles homens, ele vai encontrar com aqueles leprosos, aqueles homens vivendo angústia, tristeza e dor. A Bíblia nos fala sobre 10 leprosos que vão clamar, que vão pedir por socorro, irmãos. Quando eles pedem por socorro, Jesus, ele vai ouvir aqueles homens clamando. E quando Jesus ouve aqueles homens clamando, Jesus, ele vai parar. Eu observo aqui Jesus quebrando os paradigmas. Por quê? Porque ninguém podia aproximar de um leproso. Era determinado pela lei a distância de 100 metros afastado de um leproso. E Jesus agora, a Bíblia nos diz que ele vai aproximar de um leproso. E quando ele aproxima daqueles homens, ouvindo o clamor daqueles homens, o pedido de misericórdia daqueles homens, Jesus, ele vai curar aqueles homens. Jesus, ele cura aqueles homens. E quando aqueles homens são curados, Jesus vai dizer: vai e mostra ao sacerdote. Quando lá em Levítico, no capítulo 14, no versículo 1 ao 57, lá tem a lei para essas pessoas que eram leprosas.
que eles deveriam passar por um processo muito grande. Primeiro, eles tinham que chegar ao sacerdote, apresentar ao sacerdote, eles tinham que oferecer mais de 1, 2 ou 3 sacrifícios. Depois eles deveriam esperar 8 dias, para depois voltar e apresentar de novo. Na segunda apresentação, no outro ritmo, tinha que apresentar novamente sacrifícios. E aí, eu aprendo aqui nesse texto sagrado, que 9 foram aos sacerdotes, e 1 voltou para agradecer a Jesus. Pergunte para mim, quem voltou para agradecer a Jesus? Pergunte, igreja. Nós ouvimos uma mensagem aqui há pouco tempo de um samaritano. O que voltou para agradecer a Jesus era samaritano. Os 9 eram judeus. Por que o samaritano voltou e os 9 não voltaram? Para você entender, um determinado tempo, queridos, foi levado pessoas para Babilônia. E aí, Jerusalém foi habitada por outros povos. E aí, veio pessoas que adoravam deuses pagãos, pessoas de todos os tipos, e começaram a casar com judeus, tanto homens como mulheres. E aí, sai esse povo. Porém, os 9 que foram apresentar os sacerdotes, eles seguiam a lei. A lei mandava assim. A lei seguia o seu parâmetro. Mas aquele homem que voltou para agradecer a Jesus, ele era samaritano. Aqui eu aprendo outra coisa importante. De um lado está a lei, mas do outro está a graça. A lei é olho por olho, a graça é favor imerecido. Aleluia! A lei, quem matava morria, a graça tem o perdão de Deus. Aleluia! Meus queridos, e quando aquele homem volta para agradecer a Deus, Jesus vai perguntar: não foram 10 os curados? Por que só este homem voltou para me agradecer? Porque os 9 seguiam os judaizantes, seguiam a lei. E aquele samaritano, ele só tinha ouvido falar. Lá em Jó, capítulo 42, Jó usa essa expressão no versículo 5. Antes eu só ouvia falar. Por que ele usa essa expressão? Porque ele também foi leproso. Antes ele só ouvia falar, mas quando o Senhor manifestou-se a ele e falou com ele, ele disse: agora os meus olhos veem o Senhor. E aqui, meus queridos, quando nós observamos o texto sagrado, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, só aquele samaritano volta para agradecer. Por que ele voltou? Primeiro, antes ele só ouvia falar, mas agora ele está frente a frente com o Senhor, com o soberano, com o magnífico, com aquele que pode fazer milagre. Oh, aleluia! Bendito seja Deus. Eu creio que ele pensou: eu ir lá manifestar, apresentar para o sacerdote, eu quero é a graça, eu quero é o favor imerecido, eu quero estar com Jesus.
do que Jesus fez por ele. Aleluia. Desprezado pela sociedade, sem contato com a família, e agora recebe a cura. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus está dizendo: ei, eu estou tirando a barreira da sua frente, eu estou tirando o impedimento da sua frente. Agora você vai poder estar em contato com a sociedade, agora você vai estar em contato com a sua família, agora eu vou realizar os sonhos que você teve. Aleluia! Você não vai morrer leproso, porque eu sou a vida e eu estou chegando aqui para você. Aleluia! Oh, bendito seja Deus! E como eu examinava a respeito dessa doença, irmãos, essa doença, quando ela chegava no seu grau elevado, as orelhas começavam a cair, as unhas começavam a cair, os dedos começavam a cair, e a pessoa ia apodrecendo em vida. E o mau cheiro era terrível. Como que Jesus é maravilhoso! Olha para quem está do seu lado. Nós não prestávamos, não valemos nada, mas Jesus investiu em nós. Ele investiu em nós. A lepra, que era o pecado, tomava conta. A Bíblia vai nos dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte, a sentença é morte. Mas de repente Jesus chega e ele fala: eu te dou a vida. Devemos reconhecer, devemos ser gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós. O problema de nós seres humanos, que só reconhecemos quando nós estamos descendo o degrau, quando nós estamos no pó, quando nós estamos lá dentro da cisterna. Aí nós vamos para o jejum, vamos para a oração, campanhas e outras coisas mais. Mas quando tudo está beleza, quando tudo está legal, quando tem dinheiro no banco, quando tem o conforto, está na zona do conforto, ora, mas ora pouco. Consagra, mas consagra pouco. Anuncia a palavra, mas anuncia pouco. O Senhor, Ele requer muito mais de mim, de você, de todos nós que estamos aqui. Como aquele homem voltou para agradecer a Jesus. Jesus não só ficou alegre por ele ter feito isso, pela ação dele, mas Jesus viu que no íntimo do coração daquele homem havia uma palavra chamada gratidão. Gratidão. Seja grato ao Senhor, agradeça a Ele, por mais que seja mínimo que o Senhor tem feito para você, seja grato a Ele. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem pessoas que só reclamam do que vai comer, reclama da água, reclama de tudo, mas não sabe ser grato ao Senhor. Enquanto você está reclamando do que está comendo, olha lá na Palestina o que está acontecendo lá. Crianças, jovens, mulheres, homens
será que você não pecou, Jó? Será que você não cometeu pecado para estar passando essa situação? E o Senhor ouviu o que os colegas dele falaram para ele. E sabe o que Deus fez? Agora vocês vão até Jó. E Jó vai orar por vocês. E quando ele orou pelos amigos deles, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Glória a Deus, aleluia. Quer ser abençoado? Seja grato. Quer ter vitória? Seja grato. Quer sair, sobressair? Seja grato ao Senhor. A Bíblia nos diz em tudo da graça, porque esta é a vontade do Senhor. Que podemos dar ao Senhor? Podemos render gratidão a Ele. Só hoje não, todos os dias da nossa vida. Quando nós devemos ser gratos a Deus. Eu gostaria que você colocasse de pé. Aleluia. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, querido Pai. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. E nesse culto, Senhor, ações de graça. Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Eu quero, Deus, colocar diante do Senhor, ó Pai querido, a tua serva, Senhor, Maria, que está completando, meu Pai querido, mais uma vida. Eu coloco diante do Senhor cada pessoa que aqui se encontra, Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, estar abençoando, guardando, concedendo, meu Pai querido, vitória. Deus Santo, Deus da glória, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Continue conosco, Pai. Nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Você que pode aplaudir o Senhor na glória. Nós preparamos algo para os irmãos depois do culto, para comermos, nos alegrarmos, porque a palavra do Senhor ela é maravilhosa.